a gente vai ter a oportunidade de discutir com alguns dos maiores especialistas do Brasil que estão aqui conosco. Eu morro de orgulho dessa foto, então eu mostro de novo. Esses foram meus alunos, hoje em dia são meus colegas e meus professores. A gente trabalha junto na Escola Paulista de Medicina, todos esses voluntários que atendem no Hospital São Paulo. E esses são colegas que voltaram para suas cidades de origem e continuam atendendo o SUS, oncologia ocular no SUS. Cuidado com os falsos profetas. Todo mundo é especialista em oncologia ocular, mas pouca gente atende oncologia ocular no SUS, né? O Oncofone, vocês já sabem, funciona bem. A gente está tendo um grande aumento. A gente tem um escravo que fica respondendo o Oncofone e tem bombado. Fico muito feliz que as pessoas tenham usado essa ferramenta. Realmente uma ferramenta muito útil. E a gente teve a feliz notícia essa semana, o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, a gente fez uma consulta pública só para ter certeza que a gente está dentro da regra como a gente gosta, e eles responderam que não há nenhuma falta ética, nem nada irregular no uso do Oncofone, o que me fez muito feliz, que é o nosso filho querido. Vocês já conhecem nosso site, canal de YouTube, e esse é um paper recente. Nosso grupo teve a oportunidade de participar com algumas pessoas, Carol Shields, Jerry Shields, o Renbin Jia, que é o maior especialista em oncologia ocular da China, Martin Jäger, sobre melanoma, e vale a pena passar os olhos, principalmente quem tiver interesse nessa parte de pesquisa, né? Quando a gente fala em melanoma uveal, é fundamental a introdução do Márcio, que já nos falou dos nervos, e esses são os 3 tipos de melanoma de úvea que nós vemos: o melanoma de íris, melanoma de corpo ciliar e o melanoma de coroide. Lembrando que o melanoma de íris tem um risco de metástase muito pequeno e o melanoma de corpo ciliar, como regra, e a gente vai falar sobre isso, não gera sintomas, tem um exame muito difícil, eu vou me ater ao melanoma de coroide, que é o mais comum, 80% dos melanomas uveais. Eu acho que aí está a grande diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas. O Márcio já falou bem para a gente como acompanhar nevos. Eu gosto de lembrar só que melanostose oculodermal aumenta o risco não só de glaucoma, que é muito mais comum para os pacientes, os colegas de glaucoma, mas de melanoma. Vocês veem esse paciente que veio de Minas com o olho intensamente pigmentado, a pele, o palato. Ele já usava colírio para glaucoma, tinha uma lesão grande no ultrassom, decidimos pela remoção do olho, pelo risco de ser um melanoma. Vocês veem como tem pigmento, e esse pigmento não está na conjuntiva, esse pigmento está na esclera. Veio um músculo reto lateral dele preto, né? O olho removido, e daí a macroscopia revelando o melanoma de coroide, né? Acometendo ali a metade superior do espaço vítreo. Vocês veem a pigmentação ao redor do nervo óptico também. Então isso é para não esquecer. Essa é uma outra paciente sofrida, querida do nosso ambulatório. Vocês veem que do lado direito ela tem nevus de Otta, do lado esquerdo um nevus flâmeus tipo Struge-Weber. Então ela tem risco de aumento de pressão bilateral e o risco de melanoma de coroide do lado direito. Eu acho que essa foto é bastante emblemática e permite vocês lembrarem que são poucos os fatores de risco para melanoma de coroide que a gente consegue tirar da população geral, né? Idade, raça a gente não consegue, então vale a pena lembrar de melanostose oculodermal. O Márcio explicou super bem os fatores de risco, que a Carol Shields melhorou agora com os exames mais sofisticados em relação a apenas o exame clínico. E vamos falar então do melanoma de coroide, que como regra é uma lesão pigmentada da coroide, subretiniana, com mais do que 3 milímetros de espessura. Então, eu trouxe algumas fotos só para a gente lembrar. Eles vêm, né, em diferentes formatos, diferentes cores, diferentes localizações. Essas fotos panorâmicas do pessoal da retina nos ajuda muito, porque permite ver com uma facilidade muito grande. Vocês veem uma lesão pigmentada com nódulo central, que era o melanoma. Às vezes, claro, essas lesões já vêm maiores, acometendo ou a mácula ou o eixo visual. Essa é uma paciente também do nosso ambulatório, que nós seguimos há muitos anos. Vocês veem que ela tinha uma lesão grande, nasal ao disco, com visão de 100%, porque a mácula não estava acometida. Raras vezes, esses tumores causam descolamentos maiores de retina ou hemorragia vítrea. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que a gente aprende, né? Sempre formato de cogumelo ou sempre ângulo capa. E a gente sempre conversa sobre isso no ambulatório, né? A gente precisa aprender a reconhecer a lesão clássica, mas saber que um caso como esse, com descolamento de retina estranho, você não acha rotura, vale a pena pedir um ultrassom, porque nesse caso tinha um melanoma embaixo da retina. Alguns casos não tem dúvida, como esse ou esse, o paciente já vem com visão baixa.
Vocês veem uma lesão nasal superior, se estendendo até o disco óptico. Esse é o paciente que nós vamos discutir hoje. Vocês receberam por e-mail um melanoma de coroide nasal superior. Vocês vão ver como ele foi tratado. Raras vezes a gente pega esse tumor saindo do olho, né, como uma extensão extraocular. E esse é o slide mais importante quando a gente fala de melanoma de corpo ciliar. O melanoma de corpo ciliar fica protegido, escondido pela íris. Normalmente não causa baixa de visão, a não ser que ele esteja muito grande ou empurre o cristalino. Mas esses vasos nutridores, que os gringos chamam de feeder vessels, são muito úteis. Então, se você vê uma região da esclera com muito vaso assim nutridor, um olho calmo, vale a pena uma lente 3 espelhos, um ultrassom ou um BM para garantir que naquela localização não haja nenhum tumor. Então, como a gente faz diagnóstico de melanoma? Primeiro, examinando o fundo do olho. Parece piada, mas é a coisa mais importante. Daí, identificando uma lesão que normalmente é pigmentada, mas pode ser a melanótica, maior do que 3 milímetros pelo ultrassom, ou se você documentar que essa lesão está crescendo, como o Márcio falou, a gente fecha o diagnóstico. Essa é uma mocinha que eu e a Melina acompanhamos há muitos anos, uma moça de 23 anos de idade, 2016, 2018, eu vou colocar lado a lado, a foto não está perfeitamente bem enquadrada, mas vocês veem que, sem dúvida nenhuma, surgiu um nódulo central, ali um pouquinho temporal inferior à mácula. Vocês veem o exame de OCT passado fora do nódulo, vocês veem que tem uma lesão subretiniana empurrando a retina, mas quando a gente passa a lesão, o corte, e a Patrícia é uma grande entusiasta de OCT junto com o Gui, vocês veem que, sem dúvida, houve um crescimento e uma invasão da retina pela lesão. Essa paciente foi bem tratada com bracterapia e está bem. Então, melanoma uveal é relativamente raro. Estimam que um oftalmologista, durante sua carreira, um oftalmologista geral, vai encontrar 2 ou 3 melanomas de coroide. Nós, que estamos em centros maiores, ou vocês, colegas especialistas em retina, vão ver um número muito maior. Estima-se de 5 a 7 por milhão por ano, então, obviamente, a cada ano nós vamos ver mais melanomas com a população crescendo. E o quadro clínico depende basicamente da localização onde o melanoma está. Se estiver na mácula, causa baixa da visão. Se estiver afastado da mácula, pode ser um achado de exame. Então, esse é o caso clássico, melanoma pequeno, mas afetando a mácula. Vocês veem já com o envolvimento da retina, hemorragia subretiniana e, obviamente, baixa de visão. Tem um monte de exame legal que a gente pode fazer. O mais importante é o exame de ultrassom, como o Márcio falou. Nós temos muita sorte de ter a Melina, o Márcio, a Patrícia, que treina no ultrassom, o Renato, porque eu brinco que se me der uma sonda de ultrassom e uma grávida, muito provavelmente, apesar da minha grande ignorância e incompetência, eu vou ser capaz de dizer que tem um bebê dentro da barriga daquela mulher. Mas se você pegar um exímio ultrassonografista, né, especialista em obstetrícia, ele vai te falar o sexo do moleque, a idade gestacional. Eles conseguem dizer até se o menino tem catarata dentro da barriga da mãe. Então, essa é a importância de você ter um colega treinado em ultrassom ocular que te ajude nos casos de oncologia. Transiluminação é muito útil. Essa foto foi cedida pelo colega Marbach, da Bahia. O ideal, claro, é fazer a transiluminação antes de tirar o olho do paciente, mas é a foto mais bonita que a gente tem e corresponde à lesão dentro do olho. Então, vocês veem a sombra que o melanoma causa quando você ilumina o olho através da corda. Então, voltando à transiluminação e a correlação clínica. Isso é na vida real, uma bracterapia, a gente ilumina e vocês veem que a gente consegue ver uma pequena sombra ali que nos permite marcar com uma caneta e fica muito mais fácil a colocação da placa. A angiografia é clássica, né? A descrição angiográfica do melanoma de coroide, eu acho que é um dos exames que a gente menos pede. Vocês veem aqui a foto de um melanoma justapapilar e aqui a angiografia. Eu coloquei essa imagem, fotos menores, mas só para vocês verem os diferentes tempos do exame. Vocês veem, como esperado, pequeno vazamento pinpoide, daí a gente consegue ver a dupla circulação e é lindo, mas muito pouco útil na imensa maior parte dos casos. O ultrassom, sem dúvida nenhuma, é mais importante. O Márcio já nos disse, mostra o tamanho da lesão, o formato da lesão e a refletividade da lesão, né? Então, como eu disse, clínico e ultrassonográfico, angiofluorescinografia é clássico, mas pouco útil. Vocês veem que quando a rotura da membrana de Bru começa a ter o formato de cogumelo, e esse é o famoso ângulo capa, normalmente presente, nos ajuda muito, mas a Melina sempre nos lembra no ambulatório que não é obrigatório.
Isso é importante porque às vezes você vê um melanoma, tem cara de melanoma, cheiro de melanoma, não tem ângulo capa, o cara fala, não, então não é melanoma. Então, de novo, precisa ter crítica e se tiver dúvida, faça que nem eu, mande para a doutora Melina, doutor Márcio, doutor Renato, nossa equipe, e eles te ajudam. E aqui é a foto clássica que vai ilustrar nosso livro, que vai ser publicado até o fim do ano, formato de cogumelo champignon, depois da ruptura da membrana de Bruch. Extensão extraocular do melanoma de coroide, o ultrassonografista experiente consegue mostrar isso para a gente também, e as lindas, maravilhosas ressonâncias nucleares magnéticas, que trazem imagens, como eu disse, fantásticas, é um exame maravilhoso, mas muito pouco útil para a gente. Ontem eu tive o cuidado de ligar para um colega que é oncologista e cuida de vários nossos pacientes, e falei, puxa, aí você pede ressonância magnética de crânio e órbita para estadiar esses pacientes, mesmo no mundo privilegiado do hospital particular? Ele falou, não, é uma doença com perfil muito específico de metástase e não há necessidade. Então, quando eu vejo essas imagens, eu falo, nossa, que imagem linda. Mas serve para quê? Qual o tamanho desse melanoma? Não sei. Será que isso é melanoma ou metástase? Não sei também. Então, cuidado, por estar próximo do cérebro, não quer dizer que vá para o cérebro. Prefira um bom ultrassom do que uma ressonância, tá bom? Então, o fator de risco para o melanoma é a idade. Quanto mais velho, maior o risco. Quanto mais branquelo, loirinho, ruivinho, maior o risco. Como o professor Márcio falou, a presença de névoas de coroide e melanostose oculodermal. A gente acha que ultravioleta não tem importância nenhuma, então, apesar das lentes maravilhosas das empresas hoje em dia protegerem de luz azul e ultravioleta, isso provavelmente não tem importância nenhuma para melanoma intraocular, porque a gente sabe que a incidência na Europa, principalmente na Escandinávia e na Austrália, é a mesma. A incidência de câncer de pele na Austrália é 400 vezes maior do que na Finlândia, mas de melanoma de coroide é a mesma, o que sugere que ultravioleta não tem importância. E luz azul, a gente está mais ou menos no mesmo caminho, achando que luz azul seria luz azul de soldador, né, gente? Não luz azul de iPhone. Tem uma empresa hoje em dia falando, mesmo que teu filho não use óculos, não precise de lentes corretivas, compre um óculos com filtro de luz azul para proteger seus filhos do efeito nocivo do tablet e do celular. Não, picaretice, né? Não tem nada disso. Os diagnósticos diferenciais, o Márcio já falou, SHRP, as hemorragias subretinianas, que para mim são um grande desafio diagnóstico, e melanocitoma, hemangioma e metástase, depois que vocês veem algumas dessas imagens que o Márcio mostrou, deixam de ser um diagnóstico diferencial importante, a não ser em casos muito, muito específicos. Então, hemangioma, melanostoma, o Márcio ensinou tudo que tem de importante. Como a gente trata isso? Então, quando você fala de tratamento de melanoma de coroide, a gente tem que lembrar de duas partes: o tratamento do tumor primário, que está dentro do olho, e o tratamento sistêmico. Então, por que a gente trata o tumor do olho? Para diminuir o risco de metástase, quer dizer, se você tiver uma lesão de 2 milímetros, se você não tratar e a lesão for para 10, aumenta o risco desse paciente ter uma metástase. Depois a gente tenta diminuir o risco do paciente perder a visão e o olho a visão e o próprio olho no olho acometido, né? E o tratamento sistêmico seria para prevenir ou tratar metástase. E isso que a gente não tem ainda para oferecer para os nossos pacientes. A medicina está melhorando muito, mas é muito limitado o nosso arsenal para o tratamento ou tratamento neoadjuvante para tentar prevenir as metástases, mas mesmo para o tratamento das metástases já estabelecidas, né? No momento do diagnóstico, a gente estadia o paciente, os oncologistas podem fazer isso, ou nós. A gente pode pedir uma tomografia de tórax, abdômen e pelve, um primeiro ultrassom de abdômen para ter como ponto de partida, porque o segmento normalmente é realizado com ultrassom, a gente não fica irradiando esse paciente sem necessidade. E a gente sabe que o risco, no momento do diagnóstico do olho, de já ter lesão no resto do corpo é ao redor de 2%. Mas é muito comum você achar uma segunda neoplasia primária. Falei, calma, Rubens, como assim? Você fez diagnóstico do melanoma de coroide e você descobre que o cara tem um câncer no pulmão, na próstata, a moça tem um câncer de mama ou alguma coisa assim. Isso é explicado porque esses pacientes devem ter alguma alteração genética que a gente ainda não consegue encontrar. Então, a gente estadia o paciente com o objetivo de, garantir que não tem lesão metastática e também fazer um rastreamento em busca de uma segunda lesão primária.
Como eu disse, esse risco no momento inicial é de aproximadamente 2%. Vocês já aprenderam que ressonância nuclear magnética de crânio e órbita é maravilhoso, mas a gente pede nos casos de doença metastática, nos casos muito atípicos, que daí, sem dúvida, vocês precisam discutir com um especialista em oncologia ocular para te ajudar. Tem uns casos que a gente tem dúvida se é uma esclerite, um melanoma, uma extensão extraocular. São casos bastante atípicos. E o PET-CT, que é um exame maravilhoso, não é útil no estadiamento. Um estudo do Paul Finger, de Nova York, achou que talvez seja útil em menos de 1%. Então, eu discuti com o Rodrigo Munhoz, que é ele e o professor Buzaides, na minha opinião, são os maiores especialistas em melanoma do Brasil, melanoma do corpo inteiro, não só os nossos 2% no olho. E ele me lembrou que eles pedem PET-CT se você acha que tem uma lesão metastática no fígado e você está considerando uma ressecção, você quer ter certeza que você não está deixando passar nada no resto do corpo. Daí você pede PET-CT ou para acompanhamento dos pacientes com doença metastática, mas não no momento inicial do estadiamento, tá bom? O fígado é o órgão-alvo, né? O melanoma de coroide gosta do fígado, 100% dos casos metastáticos têm lesão no fígado no momento da autópsia, e mais comum fígado, pulmão e osso, esses são os sítios primários de doença metastática. É importante a gente falar rapidamente de biópsia. A biópsia diagnóstico para o melanoma de coroide é necessária em menos de 5% dos casos. Eu tenho um caso na minha carreira onde foi necessária essa biópsia no meu consultório particular e 2 na Escola Paulista de Medicina. Por quê? Porque é difícil, complica muito, você manda tão pouquinho para o patologista que muitas vezes ele não consegue fazer diagnóstico e a medicina evoluiu. Os colegas que nos antecederam há décadas atrás aprenderam que com um bom exame clínico, um bom exame de ultrassom, a gente acerta esse diagnóstico em 95%, 98% das vezes. Então não precisa de biópsia diagnóstica. E no SUS, então, a gente não vai nem comentar, né? Quem sugere isso para o SUS ou é muito mal informado ou muito mal intencionado. Eu não sei o que é pior. Está aqui um caso meu que foi tratado nos Estados Unidos, foi feita uma biópsia prognóstica. A gente sabe que é um melanoma. Essa biópsia foi feita com o objetivo de dizer para o paciente se ele tem risco pequeno ou grande de ter metástase. Está aí 2 grandes especialistas, a doutora Carol Shields, a doutora Júlia Burnier, falando para a gente das alterações cromossômicas. Eu não sou grande fã deste exame porque me parece pouco útil. Você não tem nada a oferecer para o paciente. Eu acho que é uma barra quando ele descobre que tem um risco maior de ter metástase. E se tiver um risco pequeno, a gente vai continuar acompanhando ele igual. Mas só para vocês verem, o resultado vem assim. Compara com um grupo e te diz se o risco é maior ou menor. E o que muda na vida do teu paciente? Nesse momento, nada. É lindo para quem quer publicar paper científico, mas tem complicação. E quando você vê que nas mãos da Carol Shields ou do Arun Singh não complica, não quer dizer que na mão do Rubens Belfort, que não é treinado em retina, não vai dar um bruto descolamento de retina, vou ter que meter óleo de silicone dentro do olho desse doente, e daí você nunca mais controla se o melanoma está bem controlado ou não. Então, gente, crítica. Nós temos que aprender com colegas de outros países, mas temos que ser críticos. Só nós sabemos o que rola no Brasil e mais importante no SUS, onde 80% dos nossos pacientes têm a única opção de buscar tratamento. Como é que a gente trata isso? Enucleação ou braquiterapia. Não muda a mortalidade, se tirar o olho do paciente ou fazer braque bem feita, o risco de ir para o fígado é o mesmo. Nós não somos treinados para tirar o olho de paciente. Nós e o paciente sofremos, muitas vezes, um sofrimento, claro, diferente, mas é um sofrimento para o médico oftalmologista tirar o olho de alguém. Mas é importante, você está salvando a vida desse doente, tá? A braquiterapia é considerado padrão ouro para as lesões que têm um tamanho e localização que podem ser tratados dessa maneira. É a única chance de controlar o tumor, evitando retirada ao olho e permitindo alguma visão residual no futuro. Tem um trabalho lindo do Márcio Costa. Marcião, quando a gente fazia braquiterapia no SUS, na Escola Paulista de Medicina, ele viu que 54% dos pacientes tinham visão de 20/200 aproximadamente depois de 2 anos do tratamento. Me corrija se eu estiver errado. Então, isso mostra que a visão piora, mas se num cenário terrível o paciente perder a visão do outro olho, 20/200 permite ter vida dentro de casa sem ajuda, o que é muito melhor do que a SPL. Essas são as placas de braquiterapia, 2 minutos finais. Isso é montado dessa maneira, colocado por fora do olho do paciente, justaposto ao tumor. Claro que depende se um tumor mais anterior ou posterior. Assim vem o planejamento.
é bastante complexo, a gente tem uma equipe grande que nos ajuda com isso, vocês veem a hora de entrada e saída para que a dose exata chegue no ápice do tumor. Aqui faço uma homenagem ao Ícaro Carvalho, que é nosso radio-oncologista. Nós temos 2 físicos que trabalham conosco, Roberto e Vinícius, um dosimetrista, que é um colega que só vai lá e vê a dose e tem certeza que a doutora Melina não esqueceu nenhuma semente dentro da órbita do paciente, enfermeiros específicos, e o Marquinhos, que é um dos técnicos do time, que é o nosso técnico de enfermagem e provavelmente sabe mais de bracterapia do que a gente. Essa é a placa de bracterapia e dessa maneira o paciente é tratado. Está aqui o melanoma, a placa é colocada por trás do olho e daí você fala assim, nossa, Rubens, isso é bom, hein? Como é que você garante que a placa está atrás do olho na posição perfeita? Assim que eu garanto. Tem 2 coisas importantes nessa imagem. Um é a Melina, que é especialista em ultrassom, e o outro é o brinquedo mais caro que eu comprei na minha vida, por culpa da Melina, que é a ultrassom ocular. Quer dizer, a gente leva um ultrassom e na hora da cirurgia faz ultrassom. Ah, e por quê? Porque você é muito inteligente? Não, porque o Arun Singh, na Cleveland Clinic, um dos caras mais importantes de oncologia do mundo, que escreveu o livro que a gente usa para estudar, faz isso. Por quê? Porque ele acha que tem um risco de colocar a placa no lugar errado. Então, ele garante que a placa esteja na posição correta. Olha esse outro ultrassom, se não é coisa de cinema, como diria o Miguel Bernier. Está ali o cogumelo, atrás do cogumelo vocês veem a placa. E daí a gente consegue garantir que a placa esteja colocada na posição adequada. Esse é um caso que a expectativa do paciente era que a placa fosse colocada no lugar certo. Tenho certeza que o médico tentou, não é um caso nosso, felizmente. Vocês veem o melanoma ali na região arcada temporal superior e a colega que acompanhou, que é maravilhosa, não vou citar o nome para não expor nenhum colega, viu que infelizmente a placa ficou deslocada temporal, como vocês veem ali na autofluorescência da foto direita. Então, é uma falta de cuidado que não cabe nos dias de hoje, né? Aqui um outro caso, pré-tratamento, tratada e uma recidiva na região macular, provavelmente porque a placa de bracterapia foi descentrada para temporal e essa paciente pode ser retratada com bracterapia ou enucleada, mas tem um risco maior de morrer. Aqui, para terminar, desculpa, eu me empolgo nessa aula e coloquei uma foto com a própria Carol Shields, é um trabalho que ela publicou, o uso do anti-VEGF de vocês da retina para prevenir a perda de visão depois de bracterapia. Vocês veem que o grupo tratado tanto faz com que molécula, depois de 4 anos, em vez de conta-dedos, foi para 20/70. Então, a gente tem recomendado que todo paciente submetido à bracterapia faça essa injeção a cada 13 meses para tentar diminuir o risco de perda visual. Esse é um caso pré-tratamento. Pós-tratamento, esses casos próximos do disco pode ser utilizada uma placa de notch, a gente encaixa do disco óptico, vai diminuindo assim, altura de 8, no momento do tratamento 11, depois 7,4. Esse é um caso que eu acompanho com a professora Cecília Cavalcante, de Recife, da Fundação Altino Ventura. É um slide lindo de morrer, não é, Márcio? À esquerda em cima no momento do tratamento, você vai indo para a direita, vai diminuindo, e vocês veem que uma lesão de quase 8 milímetros chegou a 4,5, então a doença bem controlada. É mais ou menos assim que diminui, é um caos, mas como regra, o tumor não deve crescer, deve diminuir lentamente, mas daí vem as complicações do tratamento, retinopatia e neuropatia. Vocês veem esse paciente com uma papilite, aqui na angiofluorescenografia, uma fase mais tardia. Aqui a fotografia mostrando a Gabi que me emprestou essa foto, uma grande isquemia aí de toda a região superior que foi tratada com panfotocoagulação. Essa foto, eu sei que é meio terrível, mas às vezes não tem bracterapia. Bracterapia não está disponível no SUS como a gente gostaria, é um tratamento com custo relativamente alto, e tumores grandes, em olhos dolorosos, ou que já perderam a visão, provavelmente não são bons candidatos à bracterapia. Daí a gente deve enuclear. A gente sempre coloca implante, tá bom, pessoal? Na melhor intenção, o colega fala assim, não, Rubens, mas eu acho que, não sei se é melanoma, eu fiquei na dúvida no ultrassom, se tinha extensão extraocular, coloque implante. É melhor colocar implante e se arrepender depois do que não colocar implante e perder a chance de reabilitar funcionalmente, esteticamente esse doente. Você vê que mesmo com a prótese, essa senhorinha tinha um aspecto muito ruim, porque é um volume muito grande a ser corrigido. E para acabar, desculpa, atrasei um pouquinho, laser, a coisa de na minha mão funciona super bem,
pode conversar com a minha avó, que ela tem um monte de dicas de medicina, apesar dela não ser médica, né? A termoterapia transpupilar como tratamento para melanoma de coroide não deve ser usado, porque a gente sabe que tem no mínimo 30% de recorrência. É uma discussão longa, a gente pode ter outro dia. Então, esse é um caso só para lembrar, 68 anos, um monte de TTT em injeção. Vocês já viram esse caso, a gente mandou, então eu vou passar rápido. Recidivou, a gente enucleou e era melanoma, então eu acho que TTT, principalmente isolado, não deve ser usado nem pensar, e associado à bracterapia, na minha opinião, é uma bobagem, porque bracterapia trata bem e TTT ajuda a visão a piorar mais rápido. Tem um editorial que a gente fez no Arquivos Brasileiros de Oftalmologia falando das nossas estratégias de saúde pública e a importância que nosso grupo dá de dar poder para o oftalmologista que está longe dos grandes centros para ajudar a salvar a vida dos pacientes, mas ao mesmo tempo defender que os pacientes que estão em cidades maiores tenham médicos bem treinados para oferecer o que tem de melhor para eles. Quando a gente trata de câncer, a gente está diminuindo o risco do paciente morrer. E quem aqui já teve alguém com câncer na família sabe a importância, a responsabilidade que imagina alguém da tua família ter câncer e ir no médico e o cara sugerir um tratamento que não é o melhor, que não é o que diminui o risco da pessoa morrer. Então, nossa responsabilidade nesse caso é muito grande, tá bom? Todos nós temos egos grandes, gostamos de ser professores, gostamos de falar em público, mas nossa responsabilidade é muito grande em proteger a vida dos pacientes. Então, só para terminar, padrão ouro é bracterapia versus enucleação. Esse é um tratamento experimental, está sendo feito nos Estados Unidos. Nós temos um paciente que são partículas virais que são injetadas no olho, ativadas por um laser, tratam o melanoma, tem que ser melanomas pequenos. Lembro que isso é experimental, não está disponível ainda, e como tudo experimental, vejam a cloroquina, eu tenho caixas e caixas de cloroquina aqui, se alguém quiser pode mandar buscar. Quando a gente recebe informações mais novas médicas, a gente vê que um tratamento inicial que parecia maravilhoso não funciona. Mas eu só quero que vocês saibam tudo que tem de moderno, então esse é o Aura, que está sendo estudado nos Estados Unidos. Perdão por me atrasar, mas acho que esse é um tema apaixonante para todos nós que fazemos oncologia ocular e espero que tenha sido útil para todos vocês.